Eu queria compartilhar com vocês uma teoria que eu tive, né? E essa teoria, humildemente, eu acho tão boa que não pode ter vindo de mim mesmo. Tá? Mas aí, quem vai dizer para mim é vocês. Depois vocês falam nos comentários aí. Mas para começar aqui o vídeo, eu acredito que, assim como eu, muitas pessoas que estão aí do outro lado estão fazendo a mesma pergunta. O que foi que aconteceu, cara? O que foi que aconteceu? A gente estava confiando, a gente estava orando, jejuando, buscando um homem que sempre exaltou o nome do Senhor. Até na ONU, né, ele falou de Deus. Na Globo, no último debate. E o que aconteceu? Né? Sabe, espiritualmente falando, entre aspas, não tem sentido. E aí me veio essa teoria na minha cabeça. Né? Por que isso aconteceu e por que ele perdeu as eleições? Bom, eu acredito que todo mundo, né, ou a maioria, conhece a história de José do Egito. Né? Como é que é a história de José? José teve sonhos, né? Ele era perseguido pelos seus irmãos, era odiado pelos seus irmãos. Foi jogado num poço, numa cisterna por eles, foi vendido como escravo, depois ele foi acusado de algo que ele não fez, foi preso, enfim. Mas tudo que aconteceu, todas as tragédias que aconteceram na vida dele, levaram a ele a estar na frente do homem mais poderoso da terra naquela época, que era Faraó. Ele interpretou o sonho do faraó e então a Terra, né, o planeta todo, porque na época era concentrado numa pequena região, e digamos assim que o Egito era o centro do mundo, se preparou para tempos terríveis que viriam, 7 anos de fome. A missão de José era justamente isso, administrar o mundo numa época de caos, numa época de fome. E depois ele some da história. A Bíblia fala que depois se levanta um novo faraó que não conhece José. E depois tem pouquíssimas menções sobre ele, depois quando Moisés e o povo saem do Egito, que fala que ele ia pegar os ossos dele para retirar do Egito, como foi pedido por José antes da sua morte. Retire meus ossos daqui quando vocês forem embora. Então a missão de José não era ser um governador poderoso e depois criar uma dinastia poderosa com seus descendentes. Não. A missão dele era administrar o mundo num momento de dificuldade, num momento de crise. Trazendo para os dias de hoje. Querendo ou não, as pessoas podem dizer narrativas mentirosas da mídia que sempre foi contra ele, e a mídia nos odeia, os artistas, os poderosos lá de cima nos odeiam, porque enquanto nós estamos aqui na lama, eles estão por cima. Então eles mentem mesmo. Mas o Bolsonaro, ele teve a melhor gestão na época da pandemia. Nenhum outro líder, nenhum outro governante do mundo teve o culhão, teve a coragem que ele teve durante a pandemia. O mundo inteiro falava, fique em casa e a economia a gente vê depois. Só que quem criou essa narrativa de fica em casa, a economia vê depois, podia ficar em casa. Tinha condições de ficar em casa, enquanto as outras pessoas iriam morrer de fome. Essas pessoas vão pagar muito caro. As mãos de Deus vão pesar muito grande sobre essas pessoas. Ele foi o único líder do mundo que disse que tinha que tratar a pandemia e a economia de forma igual. Porque a pandemia podia matar, mas a economia também. As pessoas poderiam morrer de fome, podiam saquear mercados, postos e etc. Então, ele lutou contra o sistema naquele momento. E aquele número inflado de 600 mil mortes no Brasil, eu sei e você sabe que aquilo é mentira. Porque eu conheço muitas pessoas, você também conhece, que morreram de outras coisas, mas no óbito foi colocado que morreu daquela doença da pandemia. E não só isso. Não só isso, ele não foi levantado apenas para cuidar, para liderar o Brasil numa época de pandemia, numa época de crise. Ele abriu os nossos olhos, não ele, né? Através dele, Deus abriu os nossos olhos para muitas coisas. Primeiro, pelo sentimento, pelo espírito patriótico que nunca houve no Brasil como agora. De ter orgulho de carregar a sua bandeira do Brasil, de vestir a camisa verde e amarelo, de não acreditar no que a grande mídia, no que o consórcio da mídia diz, e abrir nossos olhos também com alguns ditos irmãos crentes, né, que pendeu para o outro lado. E
Já falei aqui em outros vídeos que não tem como. Não tem como defender aquelas ideologias que o outro defende. Um cristão, não. Então, e é aquela que a Bíblia fala, é separar as ovelhas dos bodes. Assim como na pandemia houve um filtro, houve uma peneira dos cristãos e as igrejas nunca mais foram a mesma depois disso, assim será depois dessas eleições e no ano de 2023 para frente. Não sei o que vai acontecer daqui para lá, mas nós temos e nós devemos confiar em Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Tudo está no controle das mãos dele. Então essa é a minha teoria, que ele se levantou para liderar o Brasil no momento de crise que viria, da pandemia, de reavivar o nosso espírito patriótico e de abrir os nossos olhos para que nós possamos pensar por nós mesmos e não acreditar em tudo que outras pessoas dizem, né? Os famosos donos da verdade, os construtores da verdade. Então, essa é a minha teoria sobre o porquê ele ganhou em 2018 e não ganhou agora em 2022. E é claro, né, uma coisa que eu ouvi uma pessoa falando e concordo, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. E muitas pessoas estavam depositando a sua fé nele, ao invés de depositar em Deus. Deus está no controle de tudo. Essa é a teoria. O que você acha? Digita aqui nos comentários do vídeo. Beleza? Tchau, tchau.